Não, mas isso é. E eu acho assim, até hoje, assim, eu vejo que muito das mensagens que a gente vai pregar, que Deus Sim. fala conosco, tem faz parte daquilo que Deus está falando com a gente, o que a gente está vivendo, né? Sim, o que a gente está sim. vendo, as coisas que estão nos incomodando, digamos assim. Isso tudo faz parte da tua pregação depois, né? Faz. Nós precisamos ter um certo tipo de cuidado hoje. E o pregador, eu sempre entendo que o pregador ele tem que sempre ter um foco na Bíblia. Focar na Bíblia e as coisas terciárias, secundárias, sabe? Colocar uma venda e ignorar. Porque a gente tem, eu não vou mentir, às vezes a gente tem vontade de subir na tribuna e rasgar o verbo com muita coisa, né? Mas é lógico que se Deus ele manda e é uma ordem direta e expressa, tem que fazer. Mas também tem a ética. O pregador tem que ter uma certa ética. Sim. Tem que ter Eu uma aprendi certa depois, ética. eu usei umas palavras meio pesadas aquela vez. O pregador tem que ser envolvido por uma ética, um cuidado na hora da ministração. A gente tem dentro do nosso costume acreditar que o pregador é o tal do cara que ele prega e Deus ele usa da forma que quiser. O pregador não precisa fazer mais nada. Mas não, o pregador precisa sim se revestir, né, de estudo bíblico, ser revestido do poder e da autoridade que o Espírito Santo dá, mas ele precisa também Tem um conhecimento. ter um conhecimento, buscar recursos e informações que vão muni-lo. Porque hoje em dia não tem Salomão, ele instrui, né, como... Eu olhei até botânica, procurei até não sei o que, tudo isso. Sim. O pregador precisa estar preparado até pro contexto de hoje. O contexto de hoje, antigamente era um contexto, a igreja estava de um jeito. A igreja de hoje, a igreja moderna é um outro tipo de igreja. O pregador precisa estar contextualizado. É igual eu brinco com o pessoal das vigílias que a gente prega, né? É noturno, na madrugada. E às vezes a gente fica sempre ali por último pra pregar. Geralmente, né? Geralmente, Vamos né? revezando. Vamos revezando. Eu e tu sempre revezando. E, cara, eu percebi assim, ó. O jovem de hoje não é igual o jovem antigamente. O jovem antigamente ficava 10 horas numa vigília. A vigília ficava 24 horas dentro da igreja, só em oração. Vigília antigamente era isso, galera com o joelho no chão. Não tinha quadro, nem tinha pregação, era só oração. Hoje temos a vigília com oração, com pregação, com louvor. E café. E café, né? O jovem não fica focado, vendo 3, 4, 5 mensagens. Então, o pregador tem que ser contextualizado. Tem que ser mais dinâmico. Sim. Posso chegar lá e pregar uma mensagem... se eu não interagir, se eu não fazer eles prestar atenção, trazer algo novo, né? Sem fugir, é lógico, da sacralidade textual, mas se eu não respeitar a contextualização, é complicado. E é difícil hoje, né? Porque a gente tem os pregadores, a gente tem a concorrência e os ultra aí do país, né? Nem do estado. Que aqui, a um dedo de distância, o cara consegue ali, tem os maiores ensinadores, teólogos, ou os coach, o que for ali, mas estão ali ao acesso, né? E aparece. E aí também muito atualmente é muita informação, muito rápido, muita informação. Em 15 segundos a gente consegue colocar um insight tão gigantesco que a pessoa fica horas pensando. E aí como é que vamos competir com esses negócios? A gente tem que estar sempre se reinventando, estudando. Exatamente. Eu mesmo passei por um processo de mudança. Quando eu comecei a pregar, a gente estava comentando antes aqui de começar a gravação sobre a pregação temática, a pregação expositiva. Eu comecei a pregar e o pregador que eu mais me inspirava na época era o Adeildo Costa. Coitado, a situação dele hoje é uma situação triste, né? Eu oro pela vida dele, mas eu me inspirava. O pessoal até me apelidava de Adeildo Costa. Eu raspava a cabeça e ficava igualzinho a Adeildo Costa. E pregador, eu queria ser aquele modelo de pregador. Só que chegou no momento, por exemplo, eu pregava e perdia a voz. Ficava gritando do início ao fim, eu perdia a voz. Mas como é que o Gilmar Fiuza, por exemplo, prega com a voz rasgada e não perde? Mas ele tem dinheiro pra ir numa fonoaudióloga? Eu não tenho.
Sabe qual que era o meu recurso pra não perder a voz? E minha mãe até hoje. Minha mãe, ela antes de eu ir pregar, ela me dava um lenço, a minha toalhinha, e ela picotava 2 maçãs pra mim, arrancar até a semente. Come a maçã antes de pregar, me obrigava. Por quê? Porque eu comia maçã e ela evitava de eu perder a voz. Né? Ela tanto pra quem canta, pra quem prega, a maçã é um recurso extraordinário pra você não ter um problema vocal na hora de pregação. Eu nem me esgoelei. Eu preguei normal e tô até agora mal da garganta. Sim, então 50 minutos foi do... Eu cheguei no momento que eu falei assim, mas toda vez que eu prego, por que a minha voz vai perdendo? Né? Aí eu entendi que eu tinha que tentar descobrir um jeito de melhorar e não perder a voz, eu tinha que me reamoldar, né? Aí eu peguei e optei por modificar o meu estilo de pregação. Então hoje eu tenho momentos que eu entono a voz pra pregar, mas eu procuro pregar uma mensagem que tem um caráter mais de ensino. Hoje né? em dia tá mais aplicável. Assim, né? Sim. Mais... O jovem por si só, em sua grande maioria, eles querem ouvir mensagens que façam eles pensarem. Sim. Não que a mensagem eu ia em desuso, né? com caderno em todos os cultos. Uhum. Aí começou cada vez mais gretedo e daí... não tem que... Que nem a gente, né? Que é da Assembleia, que pentecostal e tal. A gente gosta Sim. eu gosto muito, assim... Eu adoro do culto, assim, quando a gente diz... tem que adorar a Deus. Pegando fogo, igual a mãe né? do cara. Só que eu vejo que tem essa transição, realmente, de uma pregação mais expositiva. Sim. Mas o que eu acho legal é que no nosso culto, tu tem a exposição da palavra, mas tem a revelação. Uhum. Tu tem a revelação, que eu digo, a parte mais ali que o pregador, tu vê que Deus entregou algo especial ali naquele momento, naquela hora. E como que tu vê isso? Tipo, tu hoje tá inserido, né, num mundo acadêmico e tal, e num outro contexto até teológico, assim, linha teológica da pentecostal, digamos. A tua lá a faculdade lá é... Batista. Sou reformado. E como que tu vê essa visão, assim, como tu vê esse contraste, assim, né, de aceitação, digamos, dessa também da parte da revelação da palavra de Deus, desse momento mais espiritual, assim, do culto, né? Eu tive como é que eu posso dizer? Eu me surpreendi, porque quando eu cheguei nesse contexto, uma igreja proeminentemente de fundação, de base alemã, tem igrejas, eu não vou saber informar agora se tem ou tinha até pouco tempo atrás igrejas que ainda faziam culto em alemão, né? Para os mais velhos, né? O culto ministrado em alemão. Eu cheguei nas aulas, por exemplo, de exposição bíblica, aula de teologia sistemática, de hermenêutica, e eu vou usar o contexto da aula de teologia sistemática, né, na parte de bibliologia. Uma coisa que me surpreendeu, que foi o seguinte: eu trabalhei, né, por 2 anos, desde que eu cheguei aqui em Juí, eu fiquei por 2 anos trabalhando na Igreja Batista, lá na cidade de Carazinho. E é lógico que eu, dentro do tempo que eu tenho de experiência, preguei respeitando o contexto que eu tava. Na Igreja Batista, eu não posso pregar como eu prego na Assembleia. Né? Até que não tem tanta, assim, uma diferença gigantesca, né? Mas eu preguei respeitando alguns limites, né? Mas no contexto acadêmico, eu percebi o seguinte, que o professor falava sobre o aluno precisa se empenhar em estudar, enriquecer a mensagem, só que em determinado momento, por exemplo, a gente usa muito a expressão revelação, como você falou, né? Para eles, existe a tal da revelação, só que eles usam outra expressão, porque para eles a revelação é o que diz respeito às formas que Deus se manifestava, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para eles isso parou, né? Parou no sentido assim, Deus ele se revelava dessas formas específicas, não que eles limitam Deus, mas no contexto que nós usamos a palavra revelação, no vocabulário, né, acadêmico, para eles é o que se chama iluminação. Então aí foi o dia que eu até fiquei um pouco surpreso, porque acho que fala assim, nós temos, né, nós pregadores pentecostais, muito do fazer uma mensagem que demora dias para ficar pronta. Semanas, nós oramos, meses, jejuamos, nos empenhamos, choramos, derramamos lágrimas em cima da Bíblia
para extrair coisas do texto, esperando Deus mostrar coisas, né, diferentes no texto, para pregar uma mensagem que tenha coisas novas para a igreja, né? De fato, aplicações diferenciadas. Novas, sem fugir. Sem fugir do texto. Só aplicações, né? Aplicações profundas. E eles entendem que isso existe. Para eles chamam isso de iluminação. Que é quando você está lendo o texto bíblico e o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma compreensão diferente do texto, nas aplicações. Ele te faz te ver coisas ali no texto que são profundas para que você tenha uma aplicação diferente, sabe? Na hora de pregar, expor o texto e aplicar. Eu achei que quando eu ia estudar lá, a distância ia ser muito grande em alguns contextos, questão de pregação. Tem muito ponto que não é que diverge, mas é diferente. O contexto é diferente, a cultura é diferente. Só que quando eu estudei essa parte dessa questão sobre ver a revelação, eu achei uma paridade entre os dois contextos, assim, uma similaridade bem grande, bem grande. Perfeito, que